Boa noite. Estamos iniciando mais um Afinando a Conversa. E no programa de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o samba. Para isso estamos recebendo em nossos estúdios a Conceição. Boa noite, Conceição. Boa noite, Ricardo. Obrigada pelo convite. É um prazer imenso estar aqui para falar um pouquinho desse senhor, né, que eu sou apaixonada e que dá tanto protagonismo tanto para o homem como para a mulher negra. Então, é um prazer sempre falar sobre samba. Prazer é todo nosso, Conceição. Tenho certeza que vai ter uma contribuição muito grande. Estou feliz de estar aqui. Mas antes de falar assim, do samba em si, vamos falar um pouquinho sobre as suas raízes. Como é que entra o samba na vida da Conceição? Então, o samba entra na minha vida ainda criança, né? Meu pai era batuqueiro e meu pai era músico, tocava na noite. E na época ainda no Clube Princesa Isabel, né? E ele desfilava pela bateria da Escola de Samba Princesa Isabel. E eu me lembro que ainda criança eu ficava ali em volta da praça para ver o desfile, ou a gente ia na rua para ver os desfiles, né? Os ensaios da Escola de Samba Princesa Isabel. E ali já tinha uma grande paixão pelo samba, mas eu ainda não tinha idade para desfilar. E aí o meu primeiro desfile foi aos 9 anos, e não foi, né, pela Princesa Isabel, foi pela Escola de Samba Riachuelo, que na época minha mãe trabalhava para a família ali do Carlos Henrique Cândido Alves, e eles faziam parte ali da diretoria da Escola de Samba da Riachuelo. E aí sim eu pude desfilar no carnaval pela primeira vez. Mas a minha paixão, né, pelo samba, ele vem mesmo dessa herança paterna que eu tenho. Meu pai, compositor de sambas de enredo, músico autodidata, que tocava todos os instrumentos de percussão, né? Tanto que ele tinha aí muitos apelidos. Era Isoel da Cuíca, Isoel do Pandeiro, Isoel da Vila, né? Uma pessoa de um coração gigante, né? Nessa coisa de ensinar outras pessoas, né? De pegar ali os meninos da comunidade para ensinar a batucar, para aprender ali estar dentro de uma bateria de escola de samba. E assim, quando termina, né, a trajetória da Escola de Samba Princesa Isabel, que vem, né, que nasce a Escola de Samba Acadêmicos do Samba, fundada, né, pelo meu pai, pelo tio Nardo, que é o Rinaldo Aparecido da Silva, Sebastião Carlos Rodrigues, que é o Sebastião, que trabalha lá na farmácia da prefeitura, e o Cacá, que é o nosso mestre de bateria, o mestre Cacá. Os 4 fundadores eram batuqueiros da Escola de Samba Princesa Isabel. E quando termina, nessa frustração, né, de não ter mais essa escola, que era o espaço, o território do sambista negro, eles fundam uma escola onde eles pudessem dar continuidade nessa paixão que eles tinham com samba. E aí eu já começo, aos 13 anos, a minha militância dentro do carnaval, porque eu fui aí, acho que uma das primeiras mulheres a sair numa bateria de escola de samba, e também uma das primeiras mulheres a fazer montagem, né, de figurinos, de montar cabeças, costeiros, adereços. E assim, então, essa minha paixão e essa minha vivência do samba vem dessa minha herança paterna. Nossa, muito rico. Você comenta sobre os batuqueiros aí, é muito interessante como o samba proporciona isso, né, Conceição? Mesmo nas rodas de samba, sempre tem alguém que sabe um mestre, vamos dizer assim, né? Que ele tem um domínio maior dos instrumentos. Sim. E ele está sempre ensinando, mostrando como é que funciona, né? A parte rítmica da estrutura do samba, né? Sim. A gente, às vezes, não reflete muito a respeito disso, mas quando a gente fala escola
escola de samba, é porque de fato é uma escola. Né? É uma forma como às vezes ali a criança da periferia, da comunidade, às vezes não tem acesso a um projeto, né, de música, um projeto onde ela vai aprender a manusear ou tocar um instrumento. E dentro de uma escola de samba, isso é meio natural, porque os meninos começam brincando ali na comunidade. Por exemplo, a gente começa batendo em lata, né? A gente vai para os ensaios da escola de samba enquanto criança, você ouve e você tenta reproduzir aquilo. Então, tudo quanto é lata, panela, vira instrumento, né? Para essa criança que já começa a ter essa paixão pelo samba. E assim nascem os grandes batuqueiros, né? Eles nascem nesse chão mesmo, é uma coisa meio que raiz. E aí, sim, tem sempre o que a gente chama de os grandes mestres, né, das quadras das escolas de samba, com essa paciência, esse carinho, essa vontade de ver aquilo continuar. Então está sempre ali ensinando um ou outro para que eles sejam um substituto natural nesse processo que uns vão encerrando e outros dão continuidade. É interessante você falar isso, porque isso interioriza mais, no caso a criança ou mesmo o adolescente, a ele produzir um som depois em qualquer outro instrumento. Porque ele já está sentindo o ritmo dentro, ele está sentindo, então, essa coisa latente do ritmo vai começando a se interiorizar. Sim. Né? Muito, muito bom você comentar sobre isso, porque mesmo nos projetos assim, de música, se questiona muito isso, Conceição. Se a gente começa primeiro a conversar, assim, a falar as primeiras coisas, né, as palavras com os nossos pais, que são os nossos primeiros professores, por que eu vou dar de cara para uma criança para ela aprender partitura? Sim. Será que não é mais interessante eu interiorizar esse ritmo que eu estou ouvindo ou que eu estou absorvendo? Porque a gente não começa de cara a escrever, né? E é importante você falar isso, que existe essa cultura dentro do samba. E até hoje, né, a gente vê aí historicamente esse grande território de escolas de samba, principalmente dos grandes carnavais, que os compositores, né, os mestres de bateria, eles falam cria, né, e tem esse linguajar no meio do samba, eles são cria da quadra, né, então são de fato pessoas que cresceram ali na comunidade, que tem essa primeiro olhar, essa paquera, né, com essa bateria, esse sentir, né, dessa bateria, porque a bateria de uma escola de samba, ela tem uma força, né, que quando ela passa assim, durante o desfile, mesmo aquelas pessoas que às vezes nem tem tanta paixão, não consegue ficar ali imóvel aquilo, porque ela tira, né, a gente do chão, é uma coisa muito forte. Então, assim, ele tem esse primeiro chamado ali enquanto criança. E uma coisa que é uma prova viva que eu trago mais daquilo que eu conheço o atual mestre de bateria da Acadêmicos, que é o mestre Aguinaldinho. Ele foi uma dessas crianças dentro da quadra da escola de samba Acadêmicos do Samba, né, onde o pai também foi ali junto com meu pai, tio Nardo e os demais fundadores. Ele também vem dessa criança da Princesa Isabel, da bateria da escola de samba Princesa Isabel. Então isso também é uma herança, né? A gente tem em São Paulo uma grande escola que é a Mocidade Alegre, aonde o mestre Sombra, né, que é uma sumidade aí no mundo do samba, passou agora recentemente a bateria para o seu filho, que também cresceu ali dentro, né? Então, realmente, essa coisa de gente falar, os mestres de hoje foram as crianças das quadras de ontem. Né? Isso é então, uma escola de samba, ela tem muito esse papel, né, de formar não só os músicos, mas formar ali os carnavalescos, né, formar as madrinhas de bateria, formar as passistas, porque você vê no carnaval muito comum, principalmente no carnaval de interior, as crianças ali pequenininha, as meninas já começam ali a sambar, né, na frente da bateria. Aí já nasce ali as princesas e rainhas do carnaval, ali já nasce as passistas, ali já nasce as madrinhas de bateria, também já nasce aquelas
crianças, meninas e meninos que estão ali com aquela paixão no fazer artístico do carnaval, né? Eu sou hoje artista plástica e até pouco tempo, até eu fui fazer uma imersão que eu fui selecionada pelo Sesc São Paulo, e até então eu não tinha noção dessa importância de onde nasce esse meu fazer artístico, né? Olha só. Eu contava a minha história enquanto artista plástica dessa trajetória de 10 anos dentro desse espaço de artes plásticas. E quando eu faço essa imersão, que eu começo a contar essa minha história dentro do samba, uma das curadoras, que é uma pessoa super importante aí no mundo das artes, que é Clarissa Diniz, ela fala: você nasceu artista dentro do samba, né? Que é onde você começa a fazer os trabalhos manuais dentro da escola de samba ainda menina. Sim. Então você não é uma artista que se formou agora nesses 10 anos. Quem te dá esse acesso, esse protagonismo da arte é o próprio carnaval. E sim, porque eu começo ali como aderecista, né? E tenho toda essa trajetória. Então, a pintura sim tem 12 anos, mas essa intimidade com a arte, ela nasceu com meus 13 anos. Eu agora com quase 60, então tive uma trajetória bem grande dentro do samba. Sem dizer as outras coisas, né, que a gente conquista. Eu tive a honra de compor 2 sambas de enredo, né, que foram para a avenida e muito incentivada pelo meu pai. Porque a minha casa é esse lugar, né, de reunir pessoas, de fazer samba, de cantar, não só no carnaval, mas dentro e fora do carnaval, de ter músicos que da cidade, né, assim, que se reuniam ali com o meu pai e fazia aqueles sambinhas de final de tarde, né? E então tudo isso tem um aprendizado. E fazer esses 2, eu já tive dentro desse universo da música, mas o meu universo era mais da questão de música sacra, né? Por participar de grupos de jovens, ter festivais de música sacra. Na época a gente tinha o Festival da Juventude Claretiana, então eu era desse lugar de música, de composição desse lugar. E aí meu pai fala: não, você tá aqui, você ajudou a pesquisar o enredo, você tem intimidade com esse enredo, escreve a história, né? Porque o samba nasce assim, primeiro ele é um resumo da história que vai ser contada. E aí, então, eu faço esses meus 2 primeiros sambas de enredo e depois participei da comissão de outros sambas junto com pessoas aí da cidade que já estavam há mais tempo, outros que a gente vai trazendo, que é um protagonismo natural que o samba vai dando para todo mundo que está ali dentro. Maravilhoso. Quando você fala do samba de enredo, Conceição, é muito vasto, né? Um desfile é o quê? 50 minutos a 1 hora? 1 hora. 1 hora de desfile e aquele trabalho por um ano todo, né? Sim, sim. De um ano todo em 1 hora. Porque quando você pensa, o que nasce primeiro dentro de uma escola de samba é a história que vai ser contada, né? Que é o enredo. E desse enredo nasce todo o restante do desfile, né? Nasce o samba, nasce as alegorias, nasce as fantasias, né? Então, assim, você começa, tem enredos que vai até mais, a gente fala, faz o carnaval num ano, mas tem carnavalesco que trabalha um enredo, às vezes 2 anos, porque a pesquisa daquele enredo, ela é muito longa. É muito vasto o campo, né? Porque dependendo se você traz... do tema, né? Personagens de fora, você sempre traz coisas de fora, mas sempre buscando um elo de ligação com a nossa cultura brasileira. Então essa pesquisa, ela sempre é muito grande, né? E esse trabalho do carnavalesco, eu, enquanto jurada de carnaval, tive a oportunidade de estar exatamente nesse quesito enredo por 12 anos, né? Um bom tempo, hein, Conceição? Um bom tempo, uma boa experiência. Interessante você falar isso, tanto que o Carnaval de Batatais é importante,
né? Às vezes muita gente não sabe, mas quantos jurados já foram para São Paulo, para o Rio de Janeiro, ou para outros lugares que eu... Mais de 40. Mais de 40. Mais de 40. A primeira vez que no Carnaval de 2000 em São Paulo, me lembro que foi aí realmente nessa faixa de 46 jurados, e aí permaneceu um grupo grande durante, acho que uns 8, 9 anos, depois permaneceu um outro grupo por mais de 20 anos, julgando aí grandes carnavais. Essa experiência de aprendizado dentro da escola de samba também, né, me levou para esse lugar de julgadora de carnaval. Os 2 primeiros anos que eu julguei em São Paulo, que foi 2000 e 2002, eu fui para a prova, porque as pessoas acham que é simplesmente chegar lá e se apresentar, não. Mas tinha prova, né? Existe todo um contexto, sim, ali. Tem uma preparação, você fica um final de semana toda sendo preparada para aquilo, né? Uhum. A gente teve cursos aí com pessoas muito importantes do carnaval, desse eixo Rio-São Paulo, e tem prova prática, né? A gente tinha prova prática, e você passando nessa prova, você podia ir julgar. Então, os 2 primeiros anos que eu julguei São Paulo ainda tinha uma divisão de letra do samba e melodia. Era um quesito separado. Uhum. Depois que juntou e passou a ser um quesito só, que era samba de enredo. Mas só São Paulo acontecia isso. No Rio já era samba de enredo. Letra e melodia junto. Porque é difícil julgar separado, né? Muito, né? É muito complexo. Eu, no caso, fui julgar a letra do samba, que era a poesia, era de como o compositor consegue fazer uma poesia do contexto do enredo. Então, você recebe o enredo, você lê todo o enredo e vê se o letrista conseguiu tirar ali as partes principais do enredo e transformou aquilo em uma poesia. Então, era o que era julgado. Aí, depois, quando juntou os quesitos, eu fui convidada pela própria Liga a julgar enredo. Aí, eu fiz o curso de enredo, né? Passei na avaliação, aonde eu fiquei mais 10 anos. Ao todo, eu fiquei 12 anos no grupo especial das escolas de samba de São Paulo e grupo de acesso, né? E paralelo a isso, a gente tem no Brasil carnavais que vêm antes, né? Por exemplo, Vitória, no Espírito Santo, o carnaval é uma semana antes. Então, julguei Vitória no Espírito Santo. É uma semana antes? É uma semana antes. Que interessante. Eles falam que é o primeiro carnaval do Brasil. Então, assim, eu julguei Vitória, né? Houve anos aí de julgar 3, 4 carnavais. Julguei Vitória, depois julgava São Paulo, julguei Santos, julguei Uruguaiana, que fala que é o último carnaval, porque geralmente é 15 ou 20 dias depois do carnaval oficial, porque é um carnaval muito grande e que vai carnavalescos, mestre sala e porta-bandeira, os intérpretes do Rio que fazem um carnaval em Uruguaiana. Então, depois desses 15 dias, acontece o carnaval lá. Então, é um lugar onde eu também tive a oportunidade de estar 4 anos julgando lá, né? Julguei Florianópolis também há alguns anos. Então, assim, esse senhor samba me deu muitas oportunidades que eu acho que, se não fosse esse universo, eu era só mais uma mulher preta perdida num espaço sem um protagonismo. Né? Maravilha você falar isso do protagonismo que o samba te proporcionou. Sim. E interessante você falar que você começou como batuqueiro, então. Sim. No bom sentido, sim, né? Instrumentos de percussão. Eu faço as duas coisas ao mesmo tempo. Durante o dia já estava ali na parte de confecção, né? E à noite, até por uma coisa do meu pai mesmo, né? De querer que a gente tivesse ali, eu, meu irmão, né? E eu já comecei ali, né? Porque assim, meu pai, ele era uma pessoa que ele agregava muito, sabe? Então eu me lembro que a gente tinha muita curiosidade, porque a cuíca não era um instrumento muito comum, né? Como ainda não é. E não é fácil. E não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Então o que ele fazia? Ele tinha ali 2, 3 cuícas. E ele era aquela pessoa que a gente pegava para começar a tocar e quebrava, né? Aquele pauzinho muito fácil, porque a gente não sabia a intensidade. né? Orquestrar aquilo.
E ele falava, não tem problema, é para aprender. Então sempre tinha um couro na água para ficar ali de molho, porque o couro para colocar ali na cuíca, ele precisava estar bem mole, né? E que depois ia esticando, afinando, até com fogo, sol, né? E esquentando ali no calor do fogo. Então tinha todo esse processo para fazer. E pra gente era mágico, porque a gente participava de tudo isso, né? Se você falar para mim, você sabe montar e desmontar uma cuíca? Sim, eu sei montar e desmontar uma cuíca. Porque a gente estava ali muito próximo, né? De ver tirar o aro, de ver esticar, de ver como que aos poucos acontecia a afinação, né? De colocar ali uma fogueirinha mesmo no chão, ali com uns pauzinhos, ia esticando o couro e secando ali naquele calor, depois também no calor do sol, a lixa, né, para poder ir lixando e deixando aquele pauzinho bem liso para poder fazer o som, o molhar do tecidinho que a gente molhava para puxar e sair o som. Então, assim, sim, eu fui, acho que a primeira mulher a tocar cuíca, né, na bateria de uma escola de samba. E que meu pai... Era o Riachuelo. Não, já era Acadêmicos. Já era Acadêmicos. Então, assim, na Riachuelo, quando eu desfilei numa ala de criança, foi o único ano. E aí, em 1979, que é a fundação da Acadêmicos, eu já desfilei na bateria da escola de samba. Aí fiquei na bateria ali muitos anos. Aí fui ocupando outros papéis e fui passando por outros cargos até chegar à presidência da escola. Então, assim, meio que fui deixando a bateria, mas ela nunca deixou de ser a minha paixão dentro de um movimento de escola de samba. Quando eu joguei o Carnaval de São Paulo, eu falo que eu tive o privilégio de ficar 12 anos no recuo da bateria, porque a hora que chega ali é uma emoção tão grande, né, de você ouvir. A gente fala que a bateria é o coração de uma escola de samba. Pulsação, né? Não tem como. Pulsa, né? forte. Ela pulsa. E é ela que dá todo o movimento, né, para essa escola de samba. A gente tem algumas coisas que as pessoas às vezes não sabem. Dentro de uma escola de samba, o elemento mais importante do desfile é o pavilhão, né, a bandeira da escola de samba. É algo tão sério dentro do samba que se a escola passar todinha montada, com a comissão de frente, alegoria, as alas, mas não passar o pavilhão, a escola não desfilou. Né? É a única possibilidade de um jurado não dar nota para uma escola de samba se não passar os pavilhões da escola de samba. Aí a escola não tem nota. Né? Agora, quando a gente pensa nas duas coisas que talvez... é a força mesmo de uma escola de samba, de fato o pavilhão e a bateria. E a bateria. É o que pulsa, realmente. Uma coisa interessante, eu lembrei agora há pouco, no disco Gente Nossa, que eu conheci mais ou menos com 12 anos de idade, né? Sim. Rodolfo, irmão do Evandro, a gente estudava junto, e ele falou, olha aqui, eu quero que você veja meu irmão tocando aqui, né, saxofone. E aí ele me emprestou o disco. Eu levei o disco, me emprestou não, o Evandro me deu o disco. Eu levei para casa e tinha na época, né, não tá como hoje não, viu, pessoal, não tá no streaming ainda não. Mas a gente levava o disco, né, eu via e eu me deparei, meu pai rachou o bico de rir na ocasião do pagode da comadre. Sim, eu costumo dizer que se o pagode da comadre fosse hoje, né, ele seria muito questionado e com muita certeza, porque antigamente tinha muito essa coisa do samba que mexia, né, muito com as pessoas. E meu pai tinha muitas composições e a participação dele nesse disco, que na época era um disco que foi feito particular, era um disco caro, né? Sim. Eu me lembro que eles gravaram em São Paulo. Acho que foi em Ribeirão, na Dexon. Então, duas gravações, né? Tá. Então, tinham 2 lugares, 2 estúdios. E, assim, quando tinha que viajar ou que precisavam fazer o ensaio, né? Porque
praticamente todos os músicos envolvidos no disco, um participou do outro. Ou foi coro, ou foi instrumentista. Então foi muita parceria. É interessante você falar isso, verdade. Eles estão sempre envolvidos. Se você pegar a ficha técnica, verdade. Foi muita parceria mesmo, né? Então foram várias gravações. E eu falo que eu sou... nessas gratidões de parceiros que a gente tem. Na época, meu pai não tinha condições de entrar, né, com a parceria, de estar pagando esse disco, e ele teve aí 2 amigos que foram irmãos, assim, de uma vida toda, que foi o Said e o Marcelino, né? Que também sempre envolvido no samba, né? Sim, Said foi cavaco, né, ali da escola de samba Riachuelo por anos a fio, sempre envolvido aí também na questão das composições do samba da escola Riachuelo. Eu me lembro do Marcelino, logo que veio para Batatais, ele dava aula de tamborim ali na Princesa. Na Princesa não, na Piscina. Depois, mais tarde, foi ter na Princesa, mas aí já não era mais o Marcelino. Eu fui aprender tamborim com o Marcelino na Piscina, né? Era ele que dava ali aula de tamborim para as crianças. Então, como eu também tinha essa paixão por instrumento, né, ali de percussão, e eu fui aprender. Também cheguei a tocar tamborim na escola de samba e fui aprender com o Marcelino. Então, assim, a gente tem tantas histórias nesse meio e tantas pessoas. Esse disco é um disco muito importante, né, que tem aí músicos muito importantes para nossa cidade. E eu acho lindo essa história de quando eles começaram esse projeto, de buscar todos os ritmos, né? Sim. E de trazer ali meu pai como um representante ali do povo, do samba, de uma comunidade que na época era uma comunidade muito carente, né? Bem periférica, ali onde eu morava, e no samba não tinha essa divisão, né? O samba, ele sempre foi esse lugar. Eu me lembro da Beth Carvalho falando isso, né? De subir o morro para fazer samba, né? E era uma menina da sociedade, mas que era muito bem recebida no morro, né? E que depois essa menina também foi grata ao samba e também deu nome a tantos nomes no samba, né? Porque ela tinha essa oportunidade de chegar, e ela trouxe muita gente junto com ela, e muita gente daquele lugar, né? Aonde ela se encantou, aonde ela era apaixonada ali pelo samba. O próprio Cartola, né? Se não me engano. Cartola, na verdade, ele tá ali, ele é um dos grandes protagonistas, fundador, né, da Estação Primeira de Mangueira. Ele tinha ali o seu território, né, e já era conhecido como um grande mestre. Mas o que a gente tinha? O que a gente tem até hoje, né? São pessoas da comunidade que às vezes são músicos brilhantes, mas que não tinha esse protagonismo para sair ali de dentro, né? De não ter um nome. E a partir do momento que você tem um nome que vai ali junto com você, esse povo foi ganhando também esse protagonismo, né? O carnaval por si foi ganhando um grande espaço, né? O carnaval, principalmente carioca, foi dando essa visibilidade para o samba a nível mundial, né? Conceição, você que já julgou os 2 carnavais, tem uma diferença muito grande assim na batida do samba do carioca para o de São Paulo? Sim, totalmente. O samba, desde a construção do samba de enredo, né? A gente fala que o samba de São Paulo, ele é um samba mais para dançar, né? O samba do Rio, ele é um samba um pouco mais acelerado, né? Ele é mais um samba com uma batida mais forte, né? Uma cadência mais rápida. Eles são bem diferentes. Então tem essa diferença. Tem sim. Quando eu não gosto dessa coisa eu adorei a sua colocação de perguntar de uma diferença, mas da questão de ritmo, né? Desse samba, porque existe aí uma discussão muito grande de comparação de carnaval, né? O carnaval do Rio é 1000 vezes melhor do que o carnaval de São Paulo. E eu não gosto dessa comparação, né? O que eu vejo dentro desses carnavais é um investimento
muito diferente, né? Porque a gente vê que o Carnaval do Rio ele tem investimentos gigantescos, né? Eles trabalham com verbas aí, com orçamento que chega a 10 milhões, 11 milhões por escola. Né? Por escola. E enquanto às vezes São Paulo está ali na casa dos 4, 5 milhões, né? E o Carnaval de São Paulo, ele é um carnaval gigante. Ele é um carnaval gigante, só que são coisas diferentes, né? O Carnaval de São Paulo é um carnaval ainda muito voltado para a comunidade, ele ainda é muito voltado para o povo de São Paulo, e o Carnaval do Rio, ele se tornou um carnaval feito não só para o Rio, mas um carnaval feito para o mundo. Sim. Então ele é um carnaval também para turista, né? Porque o Rio vive também de turismo. Então eu acho que assim, são coisas diferentes e ambas maravilhosas. Eu acho que quem nunca teve a oportunidade de ver o carnaval, um desfile de carnaval no Rio de Janeiro, e que gosta de samba, tem que se dar essa oportunidade, né? Eu acho que um dos melhores acontecimentos da minha vida foi poder ir, né, ver o Carnaval do Rio 3 anos. Esse ano tive a oportunidade de julgar o Carnaval de Nova Friburgo, que é um carnaval bem menor, mas que já tem essa cara, né, do carnaval carioca, e é uma experiência ímpar, né? Eu acho que a gente tem muito a aprender. E o carnaval, ele é essa evolução. É muito constante, né, essa mudança dentro do samba. E tem assim, a gente ganha muito com as mudanças, né, porque vai tendo mais conhecimento, traz mais gente de fora, mas eu digo que a gente também tem perdas, né? A gente percebe que hoje a disputa, por exemplo, pelo samba de enredo, que tem prêmios aí gigantes, né? Ele vai eliminando ali um pouco desse poeta popular, né? Que não Entendi. tem muito o estudo, que não tem essa coisa de sair tanto para fora, que tá ali. Então, assim, eles vão meio que perdendo o protagonismo. Eu percebo que a evolução do carnaval, a gente percebe que a gente tem uma das perdas que, para mim, é muito complicada de lidar, por exemplo, quando a gente tira os fundadores da frente da escola de samba, né, que antigamente as comissões de frente eram os fundadores, era a velha guarda, era a pessoa que criou aquilo, que vinha apresentar aquilo que ele criou, né? Então eles vinham lá com seu terninho de gravata, com a sua cartolinha, e vinha apresentando a sua criação para o público. E aí, quando tem essa mudança para essa escola, para essa comissão de frente de espetáculo, de dança, de show, né, de teatro, esse criador desse universo, ele sai e vai lá para a última ala da escola. Perde um pouco, né? E para mim, isso perde. E eu acho que uma coisa não anularia a outra. Não, né? de forma A gente alguma. Poderia ter as duas coisas. Né? A gente podia ter ali os fundadores apresentando e logo em seguida essa comissão de frente. Então eu acho que isso já é uma grande perda, né, dentro do carnaval. E depois, com esse crescimento e os valores altíssimos, né, de fantasias, poucas as escolas mantêm ali a sua ala da comunidade, que é aquela ala onde as escolas de samba cedem gratuitamente as fantasias ali para os seus brincantes da comunidade. Então, assim, a fantasia passou a ter um preço muito caro e as pessoas da comunidade também vão perdendo esse lugar dentro do samba para dar lugar ao turista. Né, que pode, principalmente o turista internacional, pagar uma fantasia. Né? Então, assim, tem ganhos e tem perdas. E faz parte da evolução, eu acho. Né? Mas eu gosto de pensar o samba dessa forma,
que ela era antes, dessa forma ampla que dá para você agregar o que já existe e trazer o que é novo para isso. Né? A gente vê nessas rodas de samba jovens, né, fazendo samba junto com velha guarda, e não tem nada mais lindo do que isso. Isso é maravilhoso, né? Uma troca de experiências fantástica. Eu né? amo essas gravações, por exemplo, da Vanessa da Mata, de Marisa Monte, que sempre traz ali uma referência de velha guarda para gravar, para mostrar a gente como isso é bonito. A gente vê os discos de carnaval que tinha antigamente, que tinha lá as pastoras fazendo coro, que era, né, aquelas mulheres ali do canto da comunidade, que foi aos poucos perdendo esse protagonismo dentro do samba. Mas ainda existe, né, Conceição, assim, um protagonismo forte ainda, né, de algumas cantoras, vamos pensar algumas principalmente para a mulher, né? Quando a gente pensa que lá atrás compositores, a gente só via a figura masculina, né? Que os carnavalescos, a gente só via a figura masculina. Até hoje a gente teve aí uma, né, perda muito grande, que é da carnavalesca Rosa Magalhães, né? Que uma grande mestra do carnaval, respeitada por todos. Então, assim, ainda existe, principalmente para a mulher. Porque como a mulher não tinha esse espaço, a gente percebe que aos poucos a mulher foi ganhando, né? Eu costumo dizer que a mulher preta, pela sua luta, pelo seu trabalho, muitas ficam no anonimato, ninguém nunca sabe qual é o seu nome. Né? E o samba não. O samba traz esse rosto e dá nome. Então, sim, o samba dá protagonismo às mulheres. Quando a gente pensa aqui no Carnaval de Batatais, a gente teve a Melry, né? Como acho que foi a primeira presidente mulher negra de uma escola de samba, né, que foi da Acadêmicos do Samba. Depois da Melry eu assumi também a presidência da escola de samba. A gente tem uma fundadora de uma escola de samba da Riachuelo, que é a Dona Oneida, que é uma mulher. A gente tem hoje aí à frente da Unidos do Morro a Marilene, que é uma mulher, né, que é irmã do Simão, que foi fundador. Então, assim, é uma família que também tem esse protagonismo dentro do samba. E eu acho isso extremamente importante. Sim. Quando a gente fala de protagonismo, quando a gente fala de pessoas, né, a gente tem aí Tereza Maria Paulino, que construiu uma história gigante frente à pioneira, né, das escolas de samba, que foi a Princesa Isabel. Né? Eu entro na minha militância do movimento negro, eu ganho esse nome através do seu Antônio Benedito Correia, que é um dos fundadores do Clube Princesa Isabel. Então, assim, o samba dá protagonismo. Né? E foi um clube que acolhia todo mundo, né? Sim, sim. Se a gente pensar... A Princesa Isabel, né, o Clube Princesa Isabel, ele nasce para que a pessoa negra tenha um lugar aonde dançar, se divertir, porque a gente ainda viveu um período muito triste, e quando a gente fala disso, não é uma coisa que está lá tão distante, né? Sim. Né? Até ali na década de 70, início aí de 70, a gente ainda tinha essa divisão, né, de clube para branco, que a gente, enquanto pessoa negra, não podia entrar. Né? E mesmo assim, quando foi quebrando isso, não era um lugar que a gente se sentia muita vontade. Eu, por exemplo, nesse período, eu me lembro que eu fui 2 vezes na Operária, eu entrei 2 vezes, né? Então, assim, 14 e Operária era um território branco, né? E o Clube Princesa Isabel nasce como esse lugar para que o jovem negro também pudesse ter esse lugar para se divertir, para dançar. Mas ele já nasce num contexto diferente, onde o negro podia, mas o branco podia estar. Né? Que já foi uma grande mudança e um avanço na sociedade. Com certeza, né? Quando a gente pensa nisso, que foi o primeiro clube que podia vir com essa divisão, fala, bom, a gente tem na cidade aí 2 clubes para branco, vamos fazer um clube para preto. Não, ele nasce com essa história linda de ser um clube para todos.
Isso é fantástico, né? Assim, quando você vê que isso não é utopia, isso é realidade. É né? realidade. Então né? E quando a gente fala dessa história da Princesa Isabel, da Princesa Isabel nasce muito do que a gente tem hoje enquanto universo do samba. Quando a gente pensa ali na Unidos da Liberdade com o Volney, né? Volney e a família Barbosa eram meninos que dançavam no Clube Princesa Isabel. Ali do meu tempo, né? E aí eles passam também pela Acadêmicos e depois criam ali a Unidos, passa também ali pela Baruel, na Riachuelo, e depois vão e criam a Unidos da Liberdade. Quando a gente pensa na Unidos do Morro, quando o Simão vem de São Paulo para Batatais, ele também é essa pessoa que passa pelo Clube Princesa Isabel e que também dá lá protagonismo para uma comunidade toda ao criar a Unidos do Morro, né? Quando a gente pega aí as últimas diretorias da Riachuelo, que infelizmente esse ano ainda não retorna, mas eu sou uma pessoa que, apesar da minha paixão gigante pela Acadêmicos, porque foi a escola que meu pai é um dos fundadores e não tem como, né? Meu coração tá ali, mas eu torço, acima de tudo, pela cultura, né? E pelo samba. E eu quero ver todas as escolas de samba desfilando. Então, torço muito aí para que a Riachuelo também se organize e também volte. Mas quando a gente pensa nas últimas diretorias, também eram pessoas criadas dentro do Clube Princesa Isabel. Isso é fantástico você falar isso. Quando a gente pensa no Renan do Cavaco, um nome brilhante dentro do samba de Batatais, né? Que também começou ali junto com meu pai, né? O Conceição, tá passando o vídeo agora enquanto nós estamos falando de 1988, que tá lá o seu pai, o Nardo, né? Sim. O Renan, e o pessoal falando justamente a cultura, né? Mostrando esse universo aí do samba também aqui em Batatais, né? O primeiro grupo de pagode, né? Que chamava... Grupo Varanda de Frente. Por que esse nome, Varanda de Frente? É bem engraçado isso. Eles não tinham um espaço para ensaiar. Né? E como não tinha tava ali nascendo o primeiro grupo, era o primeiro sonho, né? E aí se reúne ali alguns batuqueiros que eram todos ali ligados também a essa coisa que vem da Princesa Isabel, que tá ali na Acadêmicos do Samba. O Renan ainda era um menino, né, no meio desses senhores, né, que ele era o mascotinho, assim. O Renan e meu pai têm uma história linda. É como se fossem pai e filhos mesmo, de que vem de um outro lugar. O Renan fala da gratidão dele pro meu pai, e eu, enquanto filha, sou grata ao Renan por essa amizade, por esse respeito, que depois vem parcerias de samba. Eles foram muito parceiros com sambas de enredo. E aí eles começam a ensaiar ali na varanda de frente, ou na varanda ali da frente da casa do Sebastião, ou na varanda da frente da minha casa. Então que a gente chamava de alpendre na época, né? Ou abrigo, né? Então era uma varanda de frente. Então o nome nasce por conta desses lugares de ensaio. Talvez os mais novos não saibam, mas as casas tinham muito esses alpendrezinhos. Sim. Alpendrezinhos assim, que eram menores mesmo, né? Ficava na frente da casa. Isso. Né? Um pouco mais altinho. E aí eles se reuniam ali, e é muito bacana, porque nos dias de ensaio, e era tudo muito artesanal. Eu tenho lembranças disso, e eu fico muito emocionada com isso, porque assim, meu pai era aquela pessoa de construir as caixas de som, sabe? Ele construía também? Construía, ia lá, buscava madeira, recortava e fazia, e até conseguia aqueles alto-falante, os alto-falantes gigantes, outros pequenos, né? E tudo muito artesanal. Então isso ficava tudo num quartinho assim em casa, empilhado, e nos ensaios era muito bacana, porque já movimentava ali a comunidade, porque era uma coisa diferente. Então era muito comum, enquanto eles ensaiavam, as crianças ficavam ali na frente, dançando, vendo, cantando, imitando, pegando um pauzinho para fazer de microfone, né? Então você entende o quanto isso é forte e o quanto isso é importante na formação de uma comunidade, cultura de uma comunidade. Com certeza. Né? Então era lindo esse grupo. E então foi o primeiro grupo de Batatais? Foi o primeiro grupo de pagode de Batatais, foi o grupo Varanda de Frente, que tinha ali meu pai, o Sebastião, né, o Nelson, que foi também um grande intérprete aí da noite, o mestre Cacá,
lá, né? Então, assim, tinha o Nardo e o Renan, que era esse menino, né? Tocando cavaquinho. Tocando cavaquinho. E o Renan fala que aprendeu muito com meu pai, e eu acredito que meu pai, como era uma pessoa que tinha essa ânsia do saber, aprendeu muito com o Renan. Deixou um legado muito grande, né, Conceição? Sim, sim. Deixou um legado muito grande. Eu falo que eu sou meio suspeita, né, a falar de Joel da Vila, porque quando eu ouço a música naquela mesa, eu falo, isso foi feito pra gente. Essa música, para quem não tem pai, é muito triste. Eu me recordo, às vezes... Mas mesmo essa história de sempre naquela mesa, sim, principalmente na mesa do samba. Tá faltando ele. Né? Porque o protagonismo dele foi gigante. Perfeito. Conceição, só para a gente encerrar, eu sei que o papo tá legal, mas para a gente começando nossos agradecimentos aí, você acha que para o ano que vem as escolas todas voltam? Você acha que pode ter blocos também que vai começar a nascer aqui em Batatais? Então, a gente já teve um avanço muito grande, que já foi assinado o contrato com as escolas de samba para o próximo carnaval. Ah, que bacana. Isso é muito bacana. Então, assim, o que a gente tem de concreto é a volta da Castelo, né, que não desfilou esse ano, e 2025 a Castelo está de volta. Então, vamos ter a Castelo, Unidos da Liberdade, Unidos do Morro e Acadêmicos do Samba. Né? Essas 4 já é certeza de estar no carnaval. Ainda não vamos ter a Riachuelo, mas vamos torcer para que a comunidade se organize e que, se não tiver em 2025, 2026, ela seja aí parte ativa, porque ela faz parte de uma história importante do carnaval. Porque a Riachuelo ainda é mais antiga do que Acadêmicos. Né? Então, assim, então a gente precisa dessa história tá aí acontecendo. Então, temos 4, a gente com certeza vai ter os blocos que já participaram, né? É só mais um, que bloco é esse? Mas a gente torce sim para a volta daqueles blocos onde a gente podia brincar, né? O meu primeiro bloco que eu desfilei, eu lembro, era o bloco do Regaço. Me lembro muito bem do Regaço. Então, assim, marca, né, a gente, sim, né? Sim, foram blocos que fizeram história, né? Bloco do Café, a gente tinha o Bloco do Barril, né? Nossa, teve muita... O samba de Batatais é muito rico. E quando a gente fala em toda essa riqueza e nesse protagonismo todo, a gente ainda precisa lembrar uma coisa: Batatais é uma cidade que é estância turística. E uma cidade, para ganhar um título de estância turística, ela tem muitas exigências. Batatais é estância turística pela arquitetura, né? Que a gente tem vários prédios importantes. Sim. A gente tem o santuário, que é uma arquitetura importante. A gente tem as telas de Portinari, que é algo extremamente importante. Batatais é estância turística pelas cachoeiras, mas Batatais é estância turística também pelo carnaval. Com certeza. Por ser referência de um carnaval de interior por muito tempo. E não é à toa que saíram vários jurados, como você, que foram para outras cidades. Sim. Quando eu falei do legado, lembrei de uma outra coisa, Conceição. Há pouco tempo atrás, para quem não sabe, a Conceição também trabalha com as artes plásticas, né? Isso. E há pouco tempo atrás, uma homenagem em vida, que eu acho fantástico quem faz isso. Assim, as homenagens póstumas são muito bem-vindas, mas quem faz homenagem com a pessoa viva, para mim, ganhou o meu, sabe? Eu vou ser muito sincera, eu levei um choque, porque eu jamais imaginava, e aconteceu o seguinte, nesses meus 12 anos dentro desse universo artístico, eu tive várias conquistas, né? Pude ter o privilégio de estar no cenário nacional com a minha arte, de ter alguns prêmios importantes a nível nacional, de poder participar de algumas exposições internacionais, que era uma coisa que eu jamais imaginava conquistar ou estar nesse lugar. E muito menos de viver de arte, né? Que não é fácil. Não é fácil, nunca é fácil, mas nunca imaginei estar nesse lugar. Nessas andanças e por estar
junto com outras pessoas fazendo eventos nacionais, eu fui ganhando muitas obras desse estilo de arte que eu faço, que é arte naif, né, que é uma arte ingênua. A palavra naif, ela é uma palavra francesa que, traduzindo para o português, significa ingênuo. É a arte de artistas autodidata. E aí fui ganhando muitos trabalhos. Quando eu digo eu fui ganhando muito, chegou aí quase numa casa de 100, 150 trabalhos. E eu já não tinha mais lugar aonde colocar na minha casa, e isso estava ficando guardado. E aí, numa conversa, aí nos diálogos com a Alessandra Baltazar, que é museóloga aí, né, do nosso museu, uma profissional incrível, e o Adilson, diretor de cultura, eu falei de um espaço, e a gente foi estudando, até que chegou desse espaço na Estação Cultura. E quando eu fiz a doação desse acervo para o município, e quando eu faço a doação e a gente vai inaugurar, que eu chego, eu vejo que eles deram o nome ao acervo, o meu nome. Então, eu tenho essa gratidão, né, por Batatais, por 2 motivos. Meu pai é nome de uma praça, né, que por um acaso está ali no colo da Escola de Samba Unidos da Liberdade, que é a praça ali do Francisco Pupim. Ela é a Praça Isoel da Vila. E aí recebo agora o nome desse acervo, né, em homenagem ao meu trabalho, à doação e um reconhecimento do município, que realmente, Ricardo, não tem nada no mundo que pague algo assim. Eu acho muito justo e eu vejo com bons olhos isso. Eu acho que se a gente pode fazer enquanto as pessoas estão em vida, para que elas possam ver, independente de... Não estou falando aqui de religião, de nada, de crença, não é isso? Devia. Mas eu acho que deveríamos valorizar mais. Aí você pensa assim, por que esperar aquela pessoa morrer? Né? Pensa nessa alegria dessa pessoa poder falar, poxa vida, né? eu fui reconhecido ainda em vida. Eu falo que assim, tem muita gente que lembra de velório como um lugar de muita tristeza. É claro que sim, né? Você está perdendo ali o contato físico com aquela pessoa, é um encerramento ali de um ciclo. Mas eu te falo que uma das coisas para mim mais emocionante na morte do meu pai foi a mobilização do velório dele, né? Dessas pessoas. E eu entender, eu sempre dei esse valor para o meu pai, mas de eu entender também a importância que meu pai tinha no cenário dessa cidade. Então, assim, agora quando você pode fazer em vida, poxa vida, tem toda razão. É algo gigante mesmo. É isso, Conceição. E vamos torcer aí para o ano que vem, que volte mais escolas aí de samba, contribuindo com, como você falou, o samba de Batatais é muito forte, realmente. E o tanto que o samba emprega, né? Sim. Quando a gente pensa no carnaval, quando você pensa ali só no setor, né, musical, que tem o mestre, contamestre, o pessoal que desce ali do carro de som, né, que é o pessoal que vem no violão, que vem no cavaco, que vem as vozes, o quanto que isso abre novos horizontes, o quanto que isso abre possibilidades, o quanto que o menino da comunidade olha ali naqueles ensaios e fala, eu quero aprender, eu também quero ser músico, né? Eu quero ser instrumentista, eu quero ser aderecista. Então, é um território de arte completa. Né? O carnaval, para mim, é uma dos lugares onde você mais pode aprender sobre arte. Já começa contando da história. Porque quando eu não tenho acesso via escola, os enredos de escola de samba traz para a gente coisas maravilhosas. São fantásticos. Até para contar sobre músicos. Sim. Por exemplo, eu sou uma pessoa que nunca tinha ouvido falar de uma grande artista como Bidu Sayão. Né? Aí fui aprender Bidu Sayão com a Beija-Flor de Ney Lopes. Né? Então, quando fala de Luiz Gonzaga, Acadêmicos fez um enredo em homenagem que conta a vida de Luiz Gonzaga. Então, eu vou aprender tudo sobre Luiz Gonzaga. Então, é isso. Né? Que venham mais e que se fale mais. Obrigada por esse espaço, obrigado por falar sobre o samba, porque o samba é muito, muito, muito mais do que um ritmo.
né? Ele é esse lugar de agregar, de trazer pessoas para conviver, de fazer uma família gigante. Porque dentro de uma escola de samba a gente vive uma família, que não é uma família de sangue, mas a gente fica tanto tempo ali junto e aprendendo e trocando, que aquilo sim se torna uma grande família. E se você procurar aí, muita gente que está no meio da arte saiu desse universo, que é o universo das escolas de samba. Perfeito, Conceição. Mais uma vez, eu que agradeço a sua presença aqui. Obrigada. Que a gente se encontre mais e quero ouvir mais falar de samba. Nós vamos. Salve o samba. Salve o samba. Boa noite, pessoal.